Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e aprender com ela. Sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço que você deixe o like para nos ajudar. Não esquece de deixar o joinha e acionar o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. E você que não se inscreveu ainda, inscreva-se. Você é muito bem-vindo. Vamos meditar hoje na Palavra de Deus? E vai ser assim um bate-papo. Nós vamos meditar um pouquinho sobre o tema dos profetas e dos apóstolos do Senhor. Como viveram e como morreram esses homens da antiguidade. O profeta Isaías, ele viveu entre 765 a.C., aproximadamente até 681 a.C. Isaías, cujo nome significa Yahvé ajuda. Yahvé é auxílio, ou seja, o Senhor é meu ajudador, o Senhor é meu auxílio. Isso que significa o nome Isaías. Diz que ele foi casado com uma mulher chamada, que a conheciam como a profetisa, e eles tiveram 2 filhos, Sear Jazube e Maer Salal Hasbaz. No capítulo 6 de Isaías, vem falar a forma que Deus o chamou. E ele não se achava em condições. E diz a palavra que ele disse: Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu não tenho condição de fazer a obra, de levar a tua palavra. E a palavra diz, esse trecho bíblico diz para nós, de que Deus enviou um serafim com uma tenaz, ou seja, uma brasa viva, que tocou na sua boca e ele foi purificado. E ali ele foi preparado para fazer o querer de Deus. No livro de Isaías, o que tem no livro de Isaías? Ele fala muito sobre a vinda do Messias, sobre a promessa da vinda do Senhor Jesus. Ele fala sobre a queda do adversário e ele tem muitas passagens bíblicas aí, trazendo palavras de correção, palavras de conforto para o povo de Israel. E como que foi que ele morreu? No livro apócrifo, A Vida dos Profetas, foi escrito no século I depois de Cristo. E o autor, um autor anônimo judeu lá da Palestina, afirma que ele foi prisioneiro do rei Manassés e que foi dado uma ordem para que ele fosse cerrado ao meio. Agora, já imaginou uma pessoa que faz a obra de Deus ter o final da sua vida dessa forma? Então, ele é considerado um mártir de Deus, um mártir da glória, da palavra de Deus, porque ele teve uma morte trágica, foi preso e foi cerrado ao meio. Assim, os historiadores, aqueles que escreveram logo depois da sua vida, deixaram relatados esse tipo de acontecimento. Jeremias, quem era Jeremias? Jeremias também era um profeta. Ele era filho do sacerdote Ilquias e ele tinha aproximadamente uns 20 anos quando ele recebeu o seu chamado. E ele também vem relatar na palavra, logo no início do livro, ele fala: Senhor, eu não sei falar, eu sou como uma criança, eu ainda sou muito jovem, eu não tenho capacidade. E o Senhor disse assim para ele, que o que Deus colocasse na sua boca, ele falaria. Não digas que você é uma criança, porque o que eu mandar, você vai falar. E o profeta Jeremias, ele é tido como profeta chorão, né? Ele não teve, assim, relato na palavra de que ele tenha se casado, de que ele tenha tido filhos. No capítulo 16, o profeta Jeremias diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti mulher, e nem terás filhos e filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem aqui, acerca das suas mães que os tiverem e dos seus pais que os gerarem nesta terra, pois morrerão de enfermidades dolorosas, não serão pranteados e nem sepultados, servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Então ele está dizendo, olha, a palavra
de Deus veio a mim dizendo para não me casar e nem ter filhos neste lugar, porque seriam amaldiçoados, era um lugar de maldição, não era um lugar apropriado para que eles gerassem e tivessem ali as suas famílias assentadas. Jeremias, a palavra vem falar para nós de que ele foi apedrejado e morto pelos seus contemporâneos quando ele residia no Egito. Então o seu próprio povo, muitos se levantaram contra ele e o mataram apedrejado. Por que no Egito? Porque quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, nós vemos a passagem de que Nebuzaradã, o capitão da guarda de Nabucodonosor, disse para ele: o que você quer? Você pode escolher, você vem para a Babilônia ou você pode ir para o Egito. E ele optou em ficar exilado no Egito. E muitos foram para lá juntamente com ele, foram levados para o Egito. Então, lá no Egito, foi morto, apedrejado pelo seu próprio povo. Agora vamos meditar um pouquinho sobre João Batista. Quem foi João Batista? João Batista, a palavra diz que ele era primo do Senhor Jesus, né? Filho de Isabel. E ele veio antes de Jesus, ele era 6 meses mais velho que Jesus, e ele veio preparar o caminho. E quando Jesus chegou, foi ele quem batizou nas águas do Rio Jordão o Senhor Jesus. E João Batista, ele era tido como um homem bruto, como um homem que pregava a verdade e falava a verdade. Doa a quem doer, a palavra será entregue. E ele combatia contra as coisas erradas, contra a corrupção, contra os atos, né, impróprios que o rei daquela época cometia, com que aqueles homens que tinham o poder cometiam. A palavra vem dizer que ele foi decapitado, ele teve a sua cabeça cortada e levada em uma bandeja. Foi o aniversário de Herodes. E diz a palavra que Salomé, filha de Herodias, dançou para ele, se sensualizou, se mostrou, agradou tanto Herodes que ele falou: o que você quer de presente? É meu aniversário, mas eu vou te dar um presente. E aí a palavra diz que Herodias orientou a Salomé que pedisse a cabeça de João Batista. Por quê? Porque ele havia denunciado a infidelidade dela, com que ela era infiel ao seu esposo e deitava-se constantemente com Herodes, que era seu cunhado. Então, Salomé veio aí e fez esse pedido: eu quero a cabeça de João Batista. Então ele morreu decapitado. Um outro João, que não é o João Batista, mas o apóstolo João, era o discípulo mais jovem que Cristo tinha. E cogita-se que na época da crucificação de Jesus, ele tinha aproximadamente uns 20 anos. Ele era irmão de Tiago, que também era apóstolo, e o jovem teria sido lançado vivo no tambor de óleo fervendo. E diz que Deus fez o milagre e ele não sofreu nenhum dano. Deus operou o sobrenatural na vida dele. Depois ele foi levado para a ilha de Pátimos e ficou muito tempo lá. E consta que ele morreu com mais de 100 anos de idade, de causas naturais, na cidade de Éfeso. Ele chegou um determinado tempo, porque ele já estava tão velho, acreditaram: ele já não causa mais nada, ele não vai trazer nenhum perigo para nós, vamos soltá-lo. E ele foi levado então para a cidade de Éfeso, e lá ele morreu de morte natural, aos 100 anos de idade aproximadamente. A palavra diz também que o rei Herodes fez o apóstolo Tiago passar ao fio da espada. Aparentemente, isso é referente a uma decapitação. Estevão foi apedrejado até a morte e disse que via os céus abertos. Isso está relatado em Atos 7, no versículo 54. E diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo,
levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem à sua destra, ou seja, à sua direita. Mas eles tapavam os ouvidos, dando fortes gritos, e lançavam-se todos juntos contra ele. Arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo, e as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E tendo dito isto, entregou o seu espírito. Aí no capítulo 8, o primeiro versículo diz: e Saulo estava ali consentindo com todas essas coisas. Então Estevão teve uma morte e foi apedrejado, foi a forma que ele foi morto. E Saulo, que era judeu e romano, tinha dupla nacionalidade, vendo o que estava acontecendo, ele permitiu. Por quê? Porque era ele perseguidor do povo de Deus, do povo que fazia, que levava a palavra, que orava pelos enfermos, que continuou fazendo a obra de Jesus. Mas este Paulo, este Saulo, o que aconteceu com ele? A palavra vem dizer que no caminho, quando ele saiu uma certa feita para matar a muitos dos cristãos, ele caiu do cavalo porque ele viu uma grande luz. E ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ali ele ficou cego. E quando ele chegou na cidade, Deus mandou um dos seus apóstolos, os seus discípulos, orar por ele para que ele fosse curado. E dali em diante ele se transformou de Saulo no Paulo, que passou de ser perseguidor, passou a ser então perseguido. Ele foi preso 7 vezes, ele foi açoitado, ele foi muitas vezes expulso de vários lugares onde ele foi levar a palavra. E já na passagem de 2 Timóteo 4, versículo 6, Paulo sabia, chegou um dado momento que ele sabia que seria morto. E ele disse assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então, chegou um certo momento em que ele sabia que o fim dele, da vida dele, estava próximo. E a palavra diz que Eusébio de Cesareia, os historiadores vêm dizer que Eusébio de Cesareia escreveu no século IV, afirmando que Paulo foi decapitado durante o reino do imperador romano Nero. Esse evento foi datado aproximadamente no ano de 64, quando Roma foi devastada por um incêndio, Então, disse que a morte de Paulo foi por decapitação, ou seja, ele foi para a guilhotina, ele teve a sua cabeça cortada. Outros dizem que Pedro, o apóstolo Pedro, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, nós vemos aí que foram mortes muito dolorosas, mortes assim, que hoje a gente para pensar e fica imaginando o que esses homens sofreram. Muitos de nós reclamamos: eu estou passando uma luta, eu estou passando uma guerra, meu Deus, é melhor morrer do que viver desse jeito, eu estou sendo perseguido. Mas eu quero afirmar para você que isso sim foi perseguição. Isso sim foi uma vida doada ao reino de Deus, sendo que sofriam consequências terríveis. Então que fique de exemplo para nós. Que nós possamos aproveitar a oportunidade que temos de falar de Jesus. Que nós possamos aproveitar esse restinho de liberdade que nós temos para servir ao Senhor Jesus. E possamos render a Ele a nossa vida. E pedir a Ele: Pai, quando chegar o nosso momento, guarda o nosso espírito, para que nós possamos vê-lo e entrá-lo na glória que o Senhor prometeu. Amém? Então eu trouxe aí esse conteúdo para o nosso conhecimento. Deixa os teus comentários e que Deus te abençoe grandemente. E fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.